Olá, noveleiros, e vamos com mais um babado de família é tudo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa nos comentários qual a nota de 0 a 10 que você dá para a novela. E nos próximos capítulos da novela das 7, Júpiter acabará descobrindo por conta própria que seu primo Hans e sua tia Catarina falsificaram o testamento de sua avó. O neto de Frida, que sempre teve um pé atrás com Hans, acabará descobrindo que sempre esteve certo de suas suspeitas. Júpiter, então, resolverá se esconder na sala de Hans, a fim de conseguir descobrir algo contra o primo e sua tia Catarina. O irmão de Vênus ficará boquiaberto com a confissão de Hans e resolverá gravar toda a conversa. Após isso, ele mostrará o áudio para seus irmãos, e todos os netos de Frida humilharão Hans e Catarina sem dó. Tudo começará após Júpiter resolver invadir a sala de Hans. Escondido de todos, Júpiter entrará na sala do primo. Júpiter fala: tem que ter algum documento, alguma foto que prove que o Hans e a tia Catarina não são flor que se cheire. Após vasculhar a sala e não encontrar nada, Júpiter resolve ir embora, mas ao se aproximar da porta, verá Hans e Catarina se aproximando, e resolverá se esconder no banheiro. Hans e Catarina entram na sala, e Hans diz: já chega, mamãe. Temos que fazer alguma coisa para acabar de vez com a união dos meus primos. Catarina responde: calma, meu filho, a herança vai ser sua. Hans retruca: eu não aguento mais ficar de agradinho pro lado deles. Eu não suporto a Vênus. Sempre autoritária, boazinha, sem contar o idiota do Júpiter que sempre anda de implicância comigo. Cedo ou mais tarde vou acabar saindo no braço com ele. Catarina diz: esse é o preço que você tem que pagar para ser dono disso tudo aqui. Hans pergunta: e qual o plano para acabar de vez com a união desses otários? Porque mesmo tentando sabotar as ideias deles, eles continuam juntos e faturando horrores. E se eu desse um sumiço na Vênus? É ela que manda neles, sem ela meus primos não vão para lugar algum. Catarina retruca: você está louco? Sumir com a Vênus? Você acha que ninguém ia desconfiar? O Júpiter seria o primeiro a desconfiar de você. Hans comenta: então vamos nos livrar do Júpiter. Ele é o único que não vai com a minha cara. Catarina responde: o Júpiter é um bobão, esquece ele. Vamos focar em acabar com a união daqueles 5. Hans diz: só tenho medo que essa insistência que ele tem em me acusar da morte da tia Frida acabe virando uma obsessão. Imagina se ele descobre que a gente falsificou aquele testamento. Catarina comenta: o Júpiter jamais descobriria isso. Ele é um bobão, temos que nos preocupar com a Vênus, ela sim que é o problema. Após isso, Hans e Catarina vão embora, e Júpiter sai do banheiro ainda em choque com o que houve. Júpiter diz: eu sabia, o Hans não passa de um canalha, e a tia Catarina é a irmã má. A Vênus, e os outros têm que saber disso. Júpiter então chegará no casarão e contará o que ouviu. Plutão pergunta: que cara é essa, Júpiter? Viu um fantasma? Andrômeda comenta: levou um fora de alguma menina? Júpiter responde: pior que isso. Eu descobri toda a verdade. Electra questiona: toda a verdade? Mais que verdade, Júpiter? Você está me assustando. Vênus diz: fala de uma vez. Que verdade é essa? Júpiter comenta: o Hans e a tia Catarina falsificaram o testamento da vovó. Vênus diz: quê? Da onde você tirou isso? Plutão retruca: eu sei que o Júpiter sempre teve um pé atrás com o Hans e a tia Catarina. Mas eles jamais fariam isso. Andrômeda fala: já eu acho que o Júpiter tem razão. O Hans anda muito bonzinho com a gente.
E quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vênus pergunta: como você descobriu isso? Alguém te contou? Júpiter responde: não, eu mesmo ouvi com esses olhos que a terra há de comer. Plutão diz: não seria com os ouvidos? Electra pergunta: tá, mas você tem como provar? Júpiter responde: sim, por sorte eu gravei parte da conversa. Ao ouvirem o áudio, todos ficarão boquiabertos e vão ao encontro de Hans e Catarina. Hans diz: mas o que vocês estão fazendo aqui? Erraram de sala? Que eu saiba, vocês trabalham lá embaixo. Vênus fala: que história é essa de você e da tia Catarina falsificarem o testamento da vovó? Hans pergunta: eu e a mamãe falsificamos o testamento? Que loucura é essa? Plutão fala: não precisa gastar sua saliva com mentiras, a gente tem provas. Hans pergunta: provas? Mais que provas? Júpiter retruca: eu gravei tudo, você e a tia Catarina dizendo que falsificaram o testamento. Electra comenta: isso da cadeia, sabia? Hans retruca: de cadeia você entende bem, né, Electra? Júpiter fala: não fala assim com a minha irmã. Catarina pergunta: afinal, o que vocês querem? Vênus responde: se esse testamento não existe, também não tem o porquê da gente continuar essa missão. Hans diz: é aí que vocês se enganam. A assinatura da tia Frida foi reconhecida. Portanto, essa vinda de vocês aqui é uma baita perca de tempo. Júpiter fala: então quer dizer que eu banquei o espião à toa? Vênus responde: claro que não. Agora a gente sabe com quem a gente está lidando. Vocês dois ainda vão pagar muito caro. Hans pergunta: isso é uma ameaça? Vênus fala: entenda como quiser. E você, titia, pode ter certeza que de onde quer que minha avó esteja, ela está decepcionada com você. Júpiter se aproximará de Hans e dará um soco no vilão. Tempos depois, os irmãos conseguirão provar que o testamento foi fraudado, só que mesmo assim decidirão seguir até o fim com a missão, com o intuito de alguma forma homenagearem Frida. Deixa nos comentários qual o castigo que Hans e Catarina merecem. Esse foi mais um Babado de Família é Tudo. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na trama.